O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, analisa respostas da defesa de Jair Bolsonaro sobre o que o ministro julgou terem sido violações de medidas cautelares. Ele intimou os advogados a se explicarem. Moraes citou aos advogados o risco de prisão iminente do ex-presidente. Luciana Amaral, ao vivo de Brasília, com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes que ele esclareça exatamente o alcance da decisão que proibiu o ex-presidente de usar as redes sociais, tanto dele quanto também de terceiros. Bolsonaro quer entender exatamente até onde ele pode ir. Os advogados também alegaram que Bolsonaro jamais considerou que ele não poderia dar entrevistas e que a divulgação de declarações dele à imprensa não tem como exatamente controlá-las, que ele não tem esse controle do que é divulgado nas redes sociais depois. Falaram ainda que Bolsonaro não vai se manifestar publicamente até que então haja um retorno por parte do Supremo Tribunal Federal sobre o que ele pode ou não fazer. Tanto que Bolsonaro hoje, ele realmente optou pela cautela, ele não fez manifestações públicas, ele passou a maior parte do dia na sede do PL, Partido Liberal, a portas fechadas, com os aliados. Foi então uma estratégia diante de toda essa situação, com uma possibilidade de prisão. Ele nem chegou a ir a uma coletiva da oposição na Câmara dos Deputados, como ele pretendia anteriormente. Agora, Moraes deve encaminhar esse depoimento ali da defesa, esse pedido também de explicação para a Procuradoria-Geral da República e então só depois tomar uma eventual decisão no caso. Lembrando que Moraes tinha dado 24 horas para a defesa de Bolsonaro se explicar diante do que poderiam ser então ali o descumprimento de medidas cautelares. Ontem Bolsonaro foi para a Câmara dos Deputados, uma passagem bem tumultuada, muita confusão mesmo. Então, Moraes pediu que ele se explicasse. Bolsonaro, que chegou inclusive a mostrar a tornozeleira eletrônica, a falar também com a imprensa. Vale destacar, a primeira turma do Supremo já decidiu pela manutenção das medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, mas a situação expôs então um racha que vem acontecendo na primeira turma e que não é de hoje. A gente vai ver então toda essa situação e também outros paradigmas ali, o que vem acontecendo nessa matéria especial que preparamos. Vamos conferir. Com um placar de 4-1, a primeira turma do STF manteve a decisão para que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e cumpra outras medidas cautelares. O voto contrário foi de Luiz Fux, também o único da turma com o visto americano mantido. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o relator, Alexandre de Moraes. Fux considera não haver provas concretas como indícios de risco de fuga para a aplicação das medidas contra Bolsonaro. No parecer, ele chega a afirmar que a amplitude delas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e de expressão e de comunicação. As defesas dos investigados passaram a ver em Fux a possibilidade de pelo menos um voto pela absolvição, o que poderia abrir margem para novos tipos de recurso. Isso porque Fux tem se firmado como um contraponto a decisões recentes de Moraes dentro da primeira turma. O ministro fez ressalvas ao recebimento da denúncia contra Bolsonaro em março, mesmo votando a favor. Fux ainda discordou da competência do Supremo para julgar todos os casos do 8 de janeiro e indicou considerar algumas penas exageradas. As decisões de Moraes e do STF também criaram divergências no Congresso entre representantes da centro-direita. De um lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do outro, o PL de Bolsonaro. Mesmo com o recesso extraoficial, congressistas apoiadores do ex-presidente tentaram garantir o funcionamento de comissões e votar moções de apoio a Bolsonaro. O movimento foi barrado por Mota, que proibiu sessões até 1º de agosto. A CNN
Mota disse que a Câmara é a casa do povo e que convocar uma comissão durante o recesso restringe a participação de seus integrantes. A ordem também atrapalha a vontade do PL de articular a votação da anistia e outros projetos contra o Supremo. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Daniel, numa situação como essa, em que publicamente se demonstra, surge publicamente um racha dentro do Supremo, pelo menos na primeira turma, e publicamente há um racha ali explícito entre a presidência da Câmara dos Deputados e um grupo importante de deputados da oposição. Aí nós, jornalistas, estamos sempre diante desse dilema. Temos algo estrutural, profundo diante de nós ou meramente conjuntural e passa logo? Na briga entre Supremo e Congresso, William? Nas respectivos rachas, Daniel. Nós temos rachas que revelam uma situação estrutural que sugere que isso é muito pior do que parece, ou não tem muita notícia, o pessoal produz alguma coisa para a gente falar deles. Observe, há uma animosidade crescente entre Supremo e Congresso, principalmente do Congresso em reação a medidas e atos do Supremo. Ações ou limitações ali das emendas parlamentares, decisões como a do IOF, isso acirrou muito a tensão no Congresso, é um fato. Isso vai ser catalisado para o que quer a direita e os aliados de Jair Bolsonaro? Não. E não por alguns motivos. Porque Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é muito próximo de alguns ministros do Supremo, tem um diálogo muito bom, inclusive com Alexandre de Moraes. E, por outro lado, vê uma investigação de emendas parlamentares muito próxima dele, de atingir ele e seu grupo político. E Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, está freando esse movimento. E está freando por vários motivos. Primeiro, porque odeia ser pressionado, essa é uma característica de Hugo Mota. Sempre que você coloca muita pressão em cima de Hugo Mota, ele tende a se retrair e a barrar essa pressão. Segundo, porque Hugo Mota é um representante, acima de tudo, do Centrão. O Centrão representa muito os interesses do empresariado. E o empresariado é contra o tarifaço. Então, Hugo Mota não quer se relacionar com o tarifaço, não quer que isso pegue na imagem da Câmara. E, em terceiro lugar, porque neste momento ainda as pesquisas indicam que a banda está tocando mais para o lado do governo. A resposta do governo na linha da soberania nacional, contra o tarifaço, ainda é predominante na sociedade. E aí o Hugo Mota, que dá 2 passos para lá, 2 passos para cá, um pé em cada canoa, neste momento ele está vendo que o seguinte, o discurso mais aderente nos segmentos empresariais, no próprio Congresso, no Centrão, é favorável mais ao governo e é uma resposta dura contra Donald Trump. Então, ele não quer se vincular com o bolsonarismo. E que música que essa banda está tocando para o STF, Caio? William, primeiro a gente está tratando como um racha, como uma lascadura, né? Não como uma divisão meio a meio. Porque... Não, essa é a pergunta mesmo. Sim, exatamente. Porque do o 4-1... que se trata exatamente isso? O 4-1, mesmo se for no plenário, a gente poderia chutar ali talvez um 8-3, né? Se a gente considerar que Fux, Cássio Nunes Marques e o André Mendonça votariam a favor das teses da defesa dos réus na trama golpista. Muito embora seja uma lasca, ela não é uma divisão por completo, né? De certo modo, essa lasca dentro do Supremo Tribunal Federal, ela tem refletido que nas outras instituições, Congresso Nacional, tem refletido um isolamento institucional do bolsonarismo, que não significa um isolamento popular, né? Todas as pesquisas apontam aí que o bolsonarismo, ele tem ainda um respaldo popular a despeito desse caminho para a cadeia que ele está fazendo. Agora, as instituições não estão abraçando o movimento bolsonarista e chama muito a atenção que dentro do Congresso Nacional tem havido esse isolamento. O PL hoje, o Partido Bolsonaro está isolado, está lá fazendo quase que uma greve de fome, que não é greve de fome, querendo fazer reunião no gramado, porque o Hugo Mota não autorizou. Por quê? Porque o tarifaço pegou muito mal
para o próprio movimento que visou beneficiar, que é o bolsonarismo. Então, nenhuma das instituições brasileiras, o Supremo a gente já sabe a posição, mas chama atenção e destaca o Centrão. O Centrão de Hugo Mota, o Centrão de Davi Alcolumbre, ele não quer abraçar isso agora, neste momento. Não é pela iminência de prisão, é porque o tarifaço está afetando justamente e o potencial de afetar a economia brasileira. Mas eu tenho uma impressão assim de que está todo mundo tão perdido, porque se eles não entenderam ainda que eles estão perdendo a popularidade, que eles estão perdendo essa guerra da comunicação, os deputados da oposição, né? E aí abre uma bandeira do Trump no meio do Congresso Nacional, numa comissão do Congresso. Assim, a quem eles querem agradar, né? Todo dia que a gente ouve os empresários de todos os setores que historicamente apoiavam não só Bolsonaro, mas a direita brasileira, muitos desses deputados estão dizendo, pelo amor de Deus, esses caras vão jogar a gente no buraco. E parece que eles estão dizendo, não, é para lá mesmo que a gente vai. Mas desse movimento teve críticas, inclusive, né? E esse movimento, quem liderou de abrir a bandeira, é de uma ala, vamos dizer assim, mais extrema dentro dessa bancada bolsonarista, inconsequente. Mas se mistura tudo, né? Sim, acaba na hora tudo vamos ver a imagem, né? Claro, que fala mais forte. Óbvio. Né? Dorival, vamos tentar agora ver como é que isso chegou lá na Casa Branca. O governo americano atual, ele não é muito original em relação a outros governos americanos recentes. Eu me lembro, por exemplo, nos momentos que antecederam a invasão do Iraque, 2002, 2003. Os americanos, George W. Bush, pareciam não ter uma noção muito exata da correlação de forças políticas dentro do país que eles iam invadir. E aí, na época, havia alguns personagens que surgiam da política iraquiana e que levaram os americanos a achar que se fizessem isso e aquilo outro, ia ser fácil. Eduardo Bolsonaro é esse personagem hoje na Casa Branca. Ele tem, de fato, um nível de interlocução e de acesso a ouvidos que falam com o presidente americano. Agora se registra um racha no Supremo. É possível que a Casa Branca ache que está ganhando? A analogia é interessante porque o George W. Bush ele queria fazer uma correção na biografia dele, como alguém que tinha sido alcoólatra, que não era admirado pelo pai, que claramente preferia o Jeb Bush, irmão dele, e ele então foi mais longe que o pai no que diz respeito ao Iraque. O pai, 12 anos antes, tinha expulsado as forças iraquianas do Kuwait, mas não tinha invadido o Iraque, né? E ele quis ir além do pai. Hoje o Trump claramente ele segue visivelmente um plano para, digamos, limpar a biografia dele das acusações de ter sido autoritário, de ter atentado contra a democracia e de ter feito negócios escusos com a Rússia e se aproveitado e sido beneficiado da campanha russa em 2016 contra a Hillary Clinton. Hoje teve um episódio assim, ao escapar da questão do Jeffrey Epstein, que nós discutiremos mais tarde, ele trouxe que supostamente os democratas, Barack Obama, teriam conspirado para mentir que a Rússia teria tentado mudar o resultado da eleição. Nunca os democratas disseram isso. Eles disseram que, isso que eu disse, que os russos trabalharam pela eleição de Donald Trump ao longo de 2016. Os democratas sempre acreditaram na integridade do sistema eleitoral. Era o Trump que atacava essa integridade. E então, ao embaralhar a história e acusar Obama de ter feito coisas que Obama nem sequer tentou fazer e de falar de empreender o Barack Obama, ele está então tentando virar a mesa contra tudo que aconteceu com ele nos últimos anos. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele faz parte desse plano. Na verdade, o Jair Bolsonaro, né? A ideia de que eu vou usar a lei Magnitsky contra uma ditadura, porque essa ditadura persegue um aliado meu, da mesma forma como a ditadura do Deep State americano, da Justiça e do Congresso,
me perseguiram, e da CIA e do FBI me perseguiram, é isso que Jair Bolsonaro representa para o Donald Trump, essa oportunidade de ir contra um país mais fraco, que não vai causar muitos problemas econômicos nem estratégicos com os Estados Unidos. Ele não faria isso com a China, ou talvez com a Índia, ou com a União Europeia. Mas no Brasil tem um personagem, Jair Bolsonaro, que representa a possibilidade concreta do Trump, que é um grande dramaturgo, a principal qualidade dele é o teatro, de encenar uma situação em que ele se espelharia em um personagem que estaria sofrendo e provaria, portanto, que, na verdade, o autoritário são os adversários do Donald Trump e do Jair Bolsonaro. Então, esse ímpeto de limpar a biografia fala mais forte do que qualquer evidência, seja no Iraque, seja no Brasil. Daniel está me pedindo a palavra. Deixa eu colocar aqui um dado curioso que foi notado por pessoas do setor privado, inclusive, que estão negociando o tarifaço. Desde a carta de Donald Trump, no dia 9 de julho, a gente se pergunta muito o que quer objetivamente o governo americano na Casa Branca. É o processo, o ponto que pega é o processo contra Jair Bolsonaro? São as Big Techs, o Lorival tem destacado muito esse ponto das Big Techs, tem alguma coisa a ver com a desdolarização e os BRICS? Pois bem, se a gente pegar a divergência de Luiz Fux, que teve o visto dele preservado, a gente precisa notar uma coisa. No julgamento contra as Big Techs, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o Fux fez parte de um grupo que deu um voto duro contra as Big Techs. Ele não foi tão radical como foi Dias Toffoli, mas ele deu um voto duro. Nos processos contra Jair Bolsonaro, ele é o voto divergente contra essa maioria que endurece contra Jair Bolsonaro. Então, se a gente olhar por esse aspecto, é um ministro do Supremo que tem pegado pesado contra as Big Techs e que tem pegado leve, entre aspas, contra Jair Bolsonaro. Isso pode ser indicativo de alguma coisa. Eu acho interessante olhar sobre a própria origem de todos, né? Alexandre de Moraes é um adversário político do Bolsonaro, claramente, foi alvo do Bolsonaro e teve aí, a gente vem acompanhando isso há 2, 3 anos. O outro é o Cristiano Zanin, era advogado do Lula. O outro é o Flávio Dino, era ministro da Justiça do Lula, indicado pelo Lula para estar lá, né? E a outra é a Carmen Lúcia, que eu tiraria até desse rol de proximidades do petismo, foi inclusive durante a Lava Jato uma entusiasta em certos momentos da Lava Jato, depois você viu a oposição. Mas se a gente pegar de uma composição de 5, 2 tem origem no entorno lulista, um é o adversário do réu, e aí o Luiz Fux acaba sendo minoritário nesse contexto todo. Eu queria pegar essa tua pergunta, Daniel. Quando você vê hoje o voto divergente de Luiz Fux, a tua pergunta foi: isso aí significa o quê? Parece significar que uma parte do STF vê a luta política na qual a instituição está metida, com o presidente dos Estados Unidos, com muita gravidade, está, até certo ponto, eu vou usar a palavra conscientemente, assustado com as proporções da crise, e mais assustado ainda com o que parece ser descontrole em relação à crise, e considera que medidas como essas, medidas cautelares tomadas por Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, vai direitinho no figurino que permitiria ao governo americano ainda aumentar os seus ataques aos integrantes da corte e à própria corte. E consideram que, num momento desses, de tamanha gravidade e de proporção da crise, o melhor é segurar um pouco a carga da cavalaria. É uma interpretação.